Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça, cante comigo. Abundante graça revelada em Jesus, um presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Cante, igreja. Graça, abundante graça revelada em Jesus. Um presente de Deus a nós. Um presente de Deus a nós. Graça, abundante graça. Jesus é justo e justificador. 3 vezes a igreja. Jesus é o nosso Senhor. Ele é o Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Ele é o Senhor. Desta igreja, deste ministério, das nossas vidas. Diga amém. Amém. Vamos orar, fecha os olhos. Pai nosso que estás em nós, para a tua glória em nome de Jesus Cristo, revela a tua palavra. Dá espírito de sabedoria, Senhor, e de revelação. Dá entendimento para cada um que está aqui, os que estão ao vivo, online, pelo YouTube e Facebook, em algum lugar na face da terra. O Senhor é onisciente e conhece todos e tudo, sabe aonde estão tuas ovelhas. Paulo diz que o Senhor conhece os que são seus. Então revela, Senhor, a tua igreja, aos teus filhos, aos teus escolhidos, porque está escrito, quem nele crer não será confundido. Revela a tua palavra, para a tua glória, eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus, por favor. Glória a Deus pela sua vida. Amém? Olha, às vezes você que está aqui no Ministério Graça e Apostolado, que é uma igreja em graça já há 28 anos em graça, às vezes vai acontecer de você ouvir a mesma palavra, o mesmo versículo, o mesmo entendimento. Por quê? Porque aqui é uma igreja em graça. Então, não se admire de você ouvir Efésios 2:8 várias vezes. Eu já conheço. Não pensa isso, que isso é uma fortaleza. Não vou nem abrir, porque eu já conheço. Não pensa isso, que isso é uma fortaleza. Então, por vezes, você vai ouvir. Às vezes, a mesma palavra, o mesmo texto. Por quê? O maior motivo principal. O Espírito Santo precisa e quer falar com outros filhos que estão lá fora também. Então, às vezes, você já sabe que você é salvo pela graça, mas tem filho lá fora que não sabe. E como é que eles vão saber que são salvos pela graça? Romanos 10. Como vão crer se não há quem pregue? Então, eu preciso falar. Várias vezes, não tem problema. Você já ouviu? Glória a Deus. Já conhece? Glória a Deus. Já leu? Glória a Deus. Mas tem gente que não sabe, não conhece, não ouviu. E também por causa deles, eu preciso trazer esse apostolado nessa noite. Glória a Deus. Já que sobre o que nós vamos falar? Qual o tema, já que? Já nascemos debaixo da graça. Como que é aí? Como que é? Já nascemos debaixo da graça. Não, todo mundo, como que é? Já nascemos debaixo da graça. Pastor, isso é óbvio, é claro que nós já nascemos. Então, é óbvio, mas tem gente que não sabe. É óbvio, mas tem gente que não entende. É óbvio, mas tem gente que não compreende o efeito de ter nascido debaixo da graça. Então é preciso que, pelo menos as ovelhas, porque os bodes, eles
ouvem, mas não entendem, e vê, mas não percebe. Mas as ovelhas precisam, pelo menos, ouvir, entender e compreender. Amém? E o maior motivo de você ouvir, entender e compreender, porque quanto mais você entende da graça, mais você reina em vida. Quem que não quer? Meu óculos que eu esqueci. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 10. Que o Espírito Santo me ajude a trazer esse entendimento. Amém? Amém? Já nascemos debaixo da graça. Tá bom aí o ar-condicionado para vocês? 21 graus, tá uma maravilha, né? Não quer coisa melhor, né? É preciso ligar porque a igreja está fechada, o salão, né? Então, senão nós vamos virar uma ovelha assada. Não tem frango assado? Vai virar uma ovelha assada. Então tem que ligar o ar. Amém, abençoados? Amém. Achar que está muito frio, vem com blusa. É preciso ligar, tem que ligar, não tem como. Quando você vai no banco, o ar-condicionado não está ligado? Então tem que ligar. Posso ouvir um amém aí? Amém. Aliás, esse ar-condicionado foi uma semente de uma ovelha abençoada, católico, olha que maravilha, um irmão católico assistindo o MGA, os cultos, o Espírito Santo tocou no coração dele, ele tem uma fábrica, ele é empresário, trabalha com ar-condicionado, me ligou e, apóstolo, eu quero semear um ar-condicionado. Posso? Falei, claro que você pode, você quer semear, pode semear à vontade. Ele veio aqui, semeou a máquina, semeou a mão de obra, semeou tudo, e eu quero reconhecer Deus na vida dele. Robson! Talvez você não conhece, nem precisa conhecer, ele é um filho de Deus igual você, salvo pela graça. Amém? Muito bom, muito maravilhoso. Não congrega aqui, mas ele está debaixo do apostolado. Olha Romanos capítulo 10. Diga comigo, já nascemos debaixo da graça. Bom, isso quer dizer, no mínimo, que coisas já aconteceram. Coisas já mudaram. Diga, já nascemos debaixo da graça. Presta atenção nessa frase. Isso quer dizer, no mínimo, que coisas já aconteceram. Jesus morreu e ressuscitou. Então, coisas aconteceram. Então, coisas mudaram, porque ele morreu e ressuscitou. Olha Romanos 10, versículo 4, uma das coisas que já aconteceu. Nascemos debaixo da graça. Romanos 10, 4 já aconteceu, não vai acontecer. Olha Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Então, nascemos debaixo da graça, já nascemos. Sem a lei, já não existe mais a lei de Moisés de guardar os mandamentos, de guardar o sábado, de subir no monte, de oferecer sacrifício. Já acabou essas coisas. Todavia ainda há quem faz, é ou não é? Mas já nascemos debaixo da graça, e debaixo da graça coisas já aconteceram, coisas já mudaram. Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo para justificar. Quando diz justiça, significa justificar todo aquele que crê. Então, uma coisa importante. Quando diz já nascemos debaixo da graça, cadê o tema? Quando diz já nascemos debaixo da graça, não está dizendo a respeito de mim e de você, de nós. Está dizendo literalmente de todos os filhos de Deus na face da terra, ainda que não saibam, que não conheçam, que não entendam, que nascem e morrem sem saber, sem conhecer. Parece que fica no ar assim, e daí? Que não sabe, que não conhece, que não entende. Porque coisas já aconteceram. Por exemplo, abre comigo aí, 1 Coríntios 6, coisas já aconteceram. 1 Coríntios meia dúzia. Então não sabe, não conhece, não entende, mas diga, coisas já aconteceram. Olha lá, Coríntios 6, versículo 20. Olha uma coisa que já aconteceu com quem não sabe. Então para que saber? Por um único motivo. Romanos 5,17 diz que os que recebem a abundância da graça reinarão em vida. Então é muito importante saber, é muito importante entender, é muito importante compreender, porque no fim quem vai reinar em vida é você mesmo. Tá bom assim? Pô, claro que tá bom. Para mim tá bom demais. Alô, quem aqui já entendeu que já nasceu salvo pela graça? Já entendeu? Já entendeu que já nasceu salvo? Amém. Então, mas isso é uma coisa. Reinar em vida é outra que não tem nada a ver.
Quer escrever? Nem todas as ovelhas salvas vão reinar em vida. Oxalá reinassem. Paulo disse em 1 Coríntios 4, oxalá reinassem sem nós. O que ele quis dizer? Como é que vocês vão reinar sem um apostolado? Ele quis dizer, eu que tenho o apostolado, eu que tenho a revelação. Você me ouve, escutai eu, Paulo. Você me ouve, vai entender, vai aprender a falar com os anjos, vai aprender a declarar, profetizar, chamar existência. Você vai reinar em vida. Oxalá vocês pudessem reinar sem mim, Paulo disse. Mas não tem como, é impossível reinar sem o apostolado. Já nascemos debaixo da graça. Mas é o apostolado que te traz a revelação da graça. E por consequência reinar em vida. Está entendendo? Que o nascer debaixo da graça é uma coisa. Mas o reinar em vida é outra. Aliás, é o segundo benefício que Paulo disse. 2 Coríntios 1. Eu vim ter convosco para que vocês conhecessem um segundo benefício. Qual que é o primeiro? Pela graça sois salvos. Qual que é o segundo? Reinar em vida em Cristo. Antes de morrer. Então diga comigo, já nascemos debaixo da graça. Diga, coisas já aconteceram. Eu não sei se você sabia, se entendia, se conhecia, compreendia ou não, mas coisas já aconteceram, por exemplo, Coríntios 6:20. Fostes comprados por bom preço. Daí a música, eu não sabia. Para aí, mas você não sabia, mas você já foi comprado. Está claro aí, Zinha? Eu não sabia, mas você já é salvo pela graça. Eu não sabia que o diabo foi aniquilado. Ele não foi aniquilado porque você entendeu a graça. Ele foi aniquilado em Cristo na cruz. O que pega no pé, a pedra no sapato dos evangélicos, eles pensarem, agora ele está dizendo que o diabo foi... Não, eu posso estar dizendo agora, mas ele não foi aniquilado agora. Ele foi aniquilado há 2000 anos atrás. Você está lutando em vão. Com quem que você está lutando? Olha o que Paulo disse, por favor. 1 Coríntios 9. Olha o que Paulo falou. Esse negócio do diabo aí, né? Olha lá, ó. Vira umas páginas. 1 Coríntios 9. Diga, já nascemos debaixo da graça. Isso quer dizer o quê? Que coisas já mudaram. Irmão, você mora no Brasil há 40, 50, 60 anos. Aí você sai do Brasil, vai para fica em outro país. Quando você volta, já mudou o presidente, já mudou o prefeito. É ou não é? Coisas já mudaram, abençoado. Então, as coisas vão mudando. Talvez você não sabe, ou talvez não conhece, não está sabendo de nada, mas Jesus já nasceu, já morreu, ressuscitou. E daí? Daí que coisas mudaram. É porque o diabo, não, agora não tem mais diabo. É porque o pecado, agora não tem mais pecado. Coisas mudaram, coisas aconteceram, porque ele morreu e ressuscitou. É isso que eu vim falar. E entender isso prova e fica claro o equívoco do sistema religioso. Fica nítido. 1 Coríntios 9. Esse negócio de ficar lutando contra o diabo aqui, ó. 1 Coríntios 9, versículo 25. Acompanha na sua Bíblia. 1 Coríntios 9, 25. Todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles quem? Os que estão na terra, os homens carnais, eles para alcançar uma coroa, um troféu, uma medalha corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Portanto, olha o que Paulo falou, hein? Portanto, corro não como indeciso, combato não como combatendo no ar. O que ele está dizendo? Eu não estou lutando contra alguém que eu não estou vendo. Por exemplo, o diabo que os evangélicos tanto lutam há tantos anos, décadas e séculos e gerações. Tipo, sai, em nome de Jesus, sai. Alguns lugares para nunca mais voltar, mas está voltando. É ou não é verdade? Você que já foi da Universal, sai, está saindo. Para nunca mais voltar, isso de noite. Quando é de manhã ele está lá, opa, eu aqui. Mas já passou 40 anos que ele está saindo e voltando. Eles fizeram 40 anos. Então tem alguma coisa errada. O que está errado é que não tem nada saindo e nada voltando. Está claro aí? O que está errado é que não tem nada saindo. Ou não sabeis vós
que o vosso corpo é santuário, templo do Espírito Santo que habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito de Deus que habita em nós? Não sois de vós mesmos, Coríntios 6,20, fostes comprados por bom preço. Quer dizer que você foi comprado pelo sangue de Jesus, o seu corpo é templo do Espírito Santo, e o demônio está entrando, o demônio está saindo, o demônio está entrando, o demônio está saindo, já faz 40 anos. Tem coisa errada aí. Ou com a palavra de Deus, ou com a palavra dos homens lá. Para mim, pela Graça Apostolado, está claro que é a palavra dos homens lá que está errada. Porque eu não posso deixar de crer na palavra de Deus para crer na palavra dos homens. Por exemplo, a palavra de Deus diz em Hebreus 2,14 que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Então eu não posso deixar de crer na palavra de Deus para crer na palavra do homem que fala ao diabo aqui, ao diabo ali. Eu não posso deixar de crer em Deus para crer no homem. Quem está entendendo? Hebreus 9,26 diz que o pecado foi aniquilado pela morte de Jesus. Hebreus 9,26, estou dando endereço, palavra, Bíblia, seja qual for a versão ou tradução. Hebreus 9,26 diz que o pecado foi aniquilado pela morte de Jesus. Eu não posso deixar de crer na palavra de Deus, que o pecado foi aniquilado, para crer na palavra do pregador que diz que o pecado está aí, que você... Eu não posso deixar de crer em Deus para crer no homem. Você também não? Então glória a Deus pela sua vida. Você está entendendo, abençoado? Então Coríntios 9, verso 26. Portanto corro não como indeciso, combato não como que combater no ar. Como que eles estão lá no meio evangélico? Sai, 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 sai. Mas não tem nada aqui, ó. Estão combatendo no ar. Não é o que Paulo disse? Mas o que ele falou no verso 26? Coríntios 9, 26. Ó. Portanto, eu corro não como indeciso, eu combato não como combatendo no ar. Por que ele não combate no ar? Porque não tem nada no ar. E quando diz não tem nada espiritual maligno para te atrapalhar a sua vida. Porque o seu inimigo é você mesmo, irmão. Quer ver o inimigo? Vou te mostrar o inimigo. Gênesis 3,19. Não precisa abrir não. Deus disse, do suor do teu rosto comerás o teu pão. Você dorme até meio-dia. Quem que é o inimigo? O diabo? Como é que você vai prosperar? O diabo está atrapalhando a sua vida. O demônio do inferno. O homem foi feito para trabalhar. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Se não trabalhar, Paulo disse aos Tessalonicenses, quem não quer trabalhar, que também não coma. Paulo falou. Então a pessoa não trabalha. O que é trabalhar? Fazer alguma coisa que te dá renda. Se você começar, igual Ari Toledo, se você contar piada e ganhar dinheiro, isso é trabalhar. Ele ganhou a vida assim. Qual o problema? Nenhum problema. Você contrata o meu show, 1h30 eu fico contando piada. O que eu sei fazer é contar piada. Quanto que é o show? 15 mil reais. Nossa, 15 mil reais. Um exemplo, vai. 10 shows. Nossa, mas o mês tem 30 dias. O ano tem. Então começa a contar piada e vai ganhar dinheiro. Isso é trabalhar. Trabalhar não é só fazer concreto e descarregar um caminhão de cimento. Trabalhar é fazer algo que te gere renda. Justamente, honestamente. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Se você não trabalhar, como é que... Então não tem diabo que atrapalha, não tem demônio. O seu inimigo é você mesmo. Está claro ou não está claro? Domingo que vem eu vou ensinar princípios de prosperidade. Aliás, faz 31 anos que eu ensino sobre isso. Depois que é ensinado, aí já não é mais comigo. Se você prospera ou não. Se você avança na sua vida ou não. Aí já não é mais comigo. Consegue entender isso? Eu vou te ensinar como se enriquecer. Primeiro tem que trabalhar, tá? Nem vou vir. Tá vendo como o inimigo é você mesmo? Já está contra. O inimigo está fazendo de tudo para você não ouvir essa mensagem.
Não tem esse negócio nas igrejas evangélicas? O inimigo está atrapalhando. Eu queria pregar e o microfone começou a dar problema. Ué, troca a pilha, põe uma novinha que para o problema. Então não tem nada de inimigo. Está claro aí? Bom, a questão é o seguinte, diga aí, ó, já nascemos debaixo da graça. Então diga, a lei já terminou. Diga, estamos debaixo de uma nova aliança. Diga, já nascemos debaixo da graça. Coisas já aconteceram. Diga, coisas já mudaram. Então, duas coisas. Você conhece, entende e compreende. Isso vai te fazer salvo? Não, porque você já era. Então, para que conhecer e entender? Para quê? Para reinar em vida. Os que recebem a graça em abundância são chamados de escolhidos, de eleitos, de predestinados. Quem não foi escolhido predestinado, nada, morre na praia. Ou seja, nasce, cresce e morre. Pegou? Mas quem foi escolhido, ele vai chegar na graça no apostolado. Porque ele foi escolhido, ele foi predestinado. E é aí que Deus é glorificado. Ainda mais se ele reinar em vida. Porque se o eleito reinar em vida, cumpre o que Jesus disse em João 10. Eu vim para que tenham vida e vida em... Como é que vai ter vida em abundância? Romanos 5. Os que recebem a abundância da graça reinarão em vida. Tá bom assim? Ou tá ruim ainda? Ai. Diga comigo, nós nascemos debaixo da graça. Isso quer dizer o que? Diga, nascemos depois da morte e ressurreição de Jesus. Logo, Hebreus 9, 26, logo, se nascemos depois da morte e ressurreição de Jesus, ele já morreu e ressuscitou, então nós já nascemos sem pecado. O Rafael pregou esses dias aqui. A questão é que existe um sistema maligno, enganador, que lucra, e é uma vergonha falar isso, mas eu sou obrigado a falar porque eu sou verdadeiro. Lucra mentindo, enganando e omitindo a verdade. Ou você acha que os bispos nunca leram Efésios 2:8, que a salvação é pela graça, pelo sangue derramado? Você acha que eles nunca leram? Você acha que eles não sabem? Você acha que eles não entendem? Só que isso não dá dinheiro. Pregar que já é salvo, pregar que já é abençoado. Eu já ouvi pastor falar isso. O pastor falou assim, mas se você continuar pregando, se você pregar isso aí, ninguém mais vai na igreja. Ô Davis, filma aí, como ninguém vai na igreja? Olha quantas ovelhas aqui, ó. Porque as ovelhas querem ouvir a verdade. Ah, mas se eu pregar isso aqui, ninguém vem mais. Como? Levanta a mão quem veio hoje, levanta a mão. Como é que ninguém vem mais? Aplaude o Senhor se você está contente com a graça. O Filho vos libertou, verdadeiramente você é livre. Abba, Pai. O problema é que existe, aliás, criaram um sistema religioso. Tipo assim, ó, fizeram uma reunião, ó, não vamos falar isso não, porque se falar isso aqui, aí o irmão não vem mais. Mas o que nós vamos fazer para ele vir? Vamos fazer campanha de libertação. Não, mas ele já... mas não fala, você não pode falar isso aí. Vamos fazer campanha de libertação. Mas como assim? Ó, eu tive uma ideia. A gente faz uma campanha de 7 semanas. Por 7 semanas ele estará aqui. 7 semanas, vezes 10, 70 pessoas. Vezes 1000. Pegou? É assim que o sistema raciocina. Eu sou pastor, eu sei o que eu estou falando. Eu estive no meio deles. Isso aqui escapou. Quem está entendendo? Eles contam o gado para saber quantos mocotós vão dar. É lamentável falar isso. Mas uma vaca tem 4 patas. 10 vacas, 50 vacas. Estão entendendo? O sistema é assim. Mas nós não fazemos parte do sistema. Nós não fazemos parte do sistema. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Pastor Azaf Borba. Então, abençoado, quando você conhece a verdade te liberta. Do diabo? Não. Do diabo Jesus resolveu na cruz. A graça te liberta dos fariseus, da heresia, do falso evangelho, do falso Jesus, da falsa igreja, do falso ensino, do falso tudo. A graça é a verdade que Jesus disse. Você vai conhecer a verdade e a verdade te libertará.
Era isso que ele estava falando. Diga, já nascemos debaixo da graça. De novo, quando eu digo já nascemos debaixo da graça, é claro que eu não estou falando a respeito de nós, abençoados, ou somente a respeito de nós. Quando a frase nascemos, verbo nascer no plural, nascemos, nós nascemos. Nós quem? Todas as ovelhas. Eu não estou falando de mim e de você, dos que estão aqui, incluídos também. Mas eu estou falando com quem está me ouvindo aqui, ó. Não sei onde ele está. Talvez não está reunido com a igreja. Talvez está num bar e a televisão está ligada no bar lá. Talvez está numa oficina, trabalho. Não sei. Talvez está no dentista, talvez... Não sei. Eu sei que quem é filho de Deus e está me ouvindo, está sabendo que já nasceu debaixo da graça. E nasce debaixo da graça, já é salvo sem pecado. Quer saber mais? Vem para o MGA. Se inscreva no nosso canal no YouTube, que ajuda muito. Eu moro muito longe, eu moro no Piauí. Então você se inscreve no nosso canal, no YouTube, procure por ministério, não é, Deivão? Deivão fica me olhando, já ele fica, fala aí. Entra no YouTube, lá na pesquisa, na busca, digita Ministério Graça Apostolado. Vai abrir o link, você clica, inscrever-se. Inscreva, é assim, Deivão? Ativa o sininho. Os eleitos chegarão até a verdade. Isso já está predestinado por Deus. Então diga comigo, levante o dedo e diga assim, já nascemos debaixo da graça? Diga, já nascemos depois da morte e ressurreição de Jesus. Texto que você já conhece de velho, abre aí, Lucas 19, mas o Espírito Santo quer que ensina, porque tem pessoas que nunca ouviu, posso ouvir um amém? Lucas 19, 10, texto que você conhece de cor e salteado. Olha lá, já nascemos debaixo da graça, então... Já nascemos, já cumpriu o Lucas 19:10, onde Jesus diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que você havia perdido. Se ele veio buscar e salvou, há 31 anos eu falo isso, mais exatamente e precisamente há 28 anos em graça. Se ele veio buscar e salvar, logo já buscou e já salvou. Se ele já salvou, como ousa alguém dizer que tem gente que não está salvo? Fala para o seu irmão, se ele veio buscar e salvar. Está vendo a jogada do sistema? Para quê? Para prender a pessoa na religião que eles criam. Aqui não tem religião. Aqui tem o quê? Aqui tem 1 Coríntios 9,16. É minha obrigação te falar a verdade, vírgula. E é seu direito conhecer a verdade. É seu direito conhecer a verdade. Bom, diga comigo, já nascemos debaixo da graça. Se já nascemos, quando eu digo nascemos, mais uma vez, tem que ficar claro, hein? Eu não estou dizendo a respeito somente dos que estão aqui. Já nascemos, entre parênteses, as ovelhas. Já nascemos, entre parênteses, os filhos de Deus. Todos os filhos de Deus já nasceram debaixo da graça. Então todo mundo é salvo? Não, porque Jesus disse em Mateus 25, existe ovelha, existe bode. Os bodes, pela graça, são salvos. Desculpa, as ovelhas, pela graça, são salvos. E os bodes? Não, os bodes, eles têm uma eterna perdição, como Paulo disse em 2 Tessalonicenses 1. As ovelhas, pela graça, são salvos. Está claro? Seja quantas for, 1, 2, 3, 10, 50, 200, 1 milhão, 1 trilhão. As ovelhas, pela graça, são salvas. Conhecendo ou não, entendendo ou não, compreendendo ou não. Você é salvo pela graça? Você está entendendo isso agora, né? Mas você sempre foi salvo pela graça. Você sempre foi salvo pela graça. Eu já li o Coríntios 6:20, ó. Fostes comprados, o verbo no passado, fostes. Quando? Quando ele morreu na cruz. Mas eu nasci depois da morte. Então você já nasceu comprado pelo sangue de Jesus. Você já nasceu salvo pela graça. É isso que o mundo tem que ouvir, saber, conhecer. Fala para o seu irmão, essa é a verdadeira mensagem de Deus. Diga para o seu irmão, o que Jesus já fez por nós. Então o que é pregar o evangelho? Não é outra coisa senão falar, ensinar o que Jesus já fez, vírgula, e por consequência o que já aconteceu. Pregar o evangelho não é outra coisa, Rosália. Mas
O que o sistema chama de pregar? Quando eu digo sistema, eu digo todos os evangélicos. O que os evangélicos chamam de pregar o evangelho? Ensinar a Bíblia e fazer um apelo para a pessoa aceitar a Jesus. Porque na mente deles, se a pessoa aceitar Jesus, aí sim ele vai ser salvo. E isso é uma mentira, isso é um equívoco, porque ninguém vai ser salvo se aceitar Jesus, se fizer isso, se fizer aquilo. Por que não? De novo eu vou falar, já nascemos debaixo da graça. Quando nós nascemos, Jesus já tinha morrido ressuscitado. Você já foi comprado pelo sangue de Jesus. Então não tenho que aceitar Jesus? Quer saber a verdade? Não. Você tem que conhecer a verdade do que Ele já fez por você na cruz. Isso você tem que conhecer. Conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Você não precisa aceitar, você tem que conhecer o que Jesus... Diga comigo, eu estou aqui para saber. Para conhecer. Para entender. Que Jesus já fez por mim na cruz. Agora vai te explicar o que Paulo disse: o amor de Cristo nos constrange. O que Paulo quis dizer, o amor de Cristo nos constrange? O que ele quis dizer com isso aí? Você não sabe de nada. Quando eu chego a você pelo YouTube ou pessoalmente, quando eu te falo, você é salvo, você é abençoado, você está justificado. Logo você, que veio do sistema, mas eu sou um pecador. Mas eu não mereço salvação. Mas eu não sei o quê. Aí eu falo, você já é salvo. E você, mas eu não. Você já é abençoado. Não, mas eu não. Quer dizer, você fica combatendo. Até que o amor de Cristo, por você, pelo que Ele fez, vai te constranger de tal maneira que você vai falar assim, ó... Eu não sabia que era alguém que tudo coopera para o meu bem, que lá na cruz Deus em Jesus me comprou. E você achando que é um pecador? Não sou meu, eu sou de Deus. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Está percebendo? Sempre me faz em tudo triunfar. O verdadeiro evangelho mostra, anuncia, ensina, explica o que Jesus já fez e o que você já é pelo que Ele já fez. Você já é salvo, você já é santo, já é irrepreensível, você já é mais que vencedor, você já é abençoado. Você fala, nossa, eu não merecia nada disso, e o amor vai te constrangendo, sem você merecer, sem ter feito nada. Ele fez tudo por você, e você já é diante dele santo, irrepreensível e inculpável. Constrange ou não constrange? Só não constrange o bode, porque o bode não tem o espírito. Mas a ovelha tem o temor a Deus. Eu fui numa venda, já falei isso. Eu fui numa venda lá na chácara lá, eu falei com um velhinho do bar lá, o velhinho começou a chorar. Eu nunca tinha visto ele na vida. O apelido dele é baiano, não sei nem o nome. Mas eu sei que ele é ovelha. Comecei a citar texto, falar de Jesus, ele começou a chorar, as lágrimas escorriam, assim, o olho ficou vermelho, começou a chorar. Mas eu não fiz apelo para ele, porque eu sei que ele nasceu como nós, debaixo da graça. Todavia salvo, abençoado, justificado. A mente dele não sabe, mas o Espírito já foi reconciliado. Então quando o Espírito ouve a verdade, a alma não aguenta, começou a chorar, o amor começa a constranger. Mas se você prega o tal mentiroso do livre-arbítrio, se você aceitar, você será salvo. Se você quiser, escolha aí, entre Deus ou o diabo, entre Jesus ou o Buda. Se você então a pessoa fica empoderada. Ser ou não ser. To be or not to be. Se eu escolho, Jesus não, porque Jesus... O Buda, então o ser humano fica soberano, ele fica se achando. Também, se o senhor não me der uma bênção, também não venho mais na igreja. Ele fica ameaçando Deus. Mas também, se o senhor... O ser humano fica... Quem está entendendo?
Mas quando você fala para o ser humano o que Jesus já fez por ele, ele vai diminuindo e Cristo vai crescendo dentro dele. Paulo diz, até que Cristo seja formado em vós. Entender que Jesus morreu e ressuscitou, e você por isso está salvo, justificado, perdoado, essa é a verdadeira lógica. Isso é racional, Rosália. Racional. Igreja, quanto que é 2 mais 2? Isso é racional. Jesus morreu pelos meus pecados. Ele cancelou toda a dívida que eu tinha. Isso é racional. Se ele morreu pelos meus pecados e cancelou a dívida, isso é racional. Como 2 mais 2 são 4. Isso é racional. Só que não é esse raciocínio que os evangélicos pregam, ensinam ou ouvem. Eles ouvem que se fizerem isso, então Deus fará aquilo. Isso é uma mentira. Porque Deus abençoou em Cristo. Deus salvou em Cristo. Isto é, pelo que Jesus fez. Daniel disse, os eleitos entenderão. Quem está entendendo? Amém. Vou falar de novo. Faz tempo que eu falo isso. Os filhos de Deus, as ovelhas, os escolhidos, eles precisam ouvir que já são pelo que Jesus fez. E o que eles estão ouvindo? Que serão se fizerem. É ou não é verdade? Fala para o seu irmão, esse é o equívoco do sistema religioso. Dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. Porque se você entender isso, você está entendendo a graça de Deus. Eu preciso saber quem está entendendo. Você não está entendendo que 2 mais 2 são 4? 1, 2, 3, 4. Você está entendendo que 2 mais 2 são 4? Você entende quando eu falo que ele morreu pelos pecados? Você nasceu sem pecado. Ele morreu pelos pecados. Como é que você tem pecado? É racional entender que ele morreu pelos pecados e você não tem pecado. É irracional você achar que tem, sendo que ele cancelou a dívida. Alô? Isso constrange a gente, irmãos. Senhor, Efésios 1:4. Então o Senhor me escolheu antes da fundação do mundo para que eu seja santo. No hebraico, santo, separado. Efésios 1:4. Senhor, então o Senhor me escolheu antes da fundação. Olha como constrange. Isso me faz amar mais a Deus. Efésios 1:4. O Senhor me escolheu para que eu seja santo e irrepreensível diante de ti. Eu tenho certeza, Deus fala em inglês. Deus fala em inglês? Yes. Em português ele fala sim. Em qual língua for, Deus fala, é verdade. Eu morri, tirei o pecado. Eu ressuscitei, eu te justifiquei. Por isso que você é salvo, pelo que eu fiz. Então, esse entendimento verdadeiro, genuíno, faz o homem de fato se converter. Não a um Jesus judeu, mas ao Cristo, Deus ressuscitado. O Pai do nosso Espírito. Fala para o seu irmão, essa é a mensagem verdadeira. Fala para o seu irmão, a mensagem do Evangelho é o que as pessoas já são pelo que Jesus fez. Vira a moeda. A mentira do sistema é dizer que as pessoas serão se elas fizerem isso, ou aquilo outro. É ou não é verdade? Isso é heresia, soa como blasfêmia, vira apostasia, tira Jesus do centro, e este ministério é cristocêntrico. Em Cristo, eu sou nova criatura. Não sou porque eu sou bonito, porque eu sou feio, porque eu sou rico, porque eu sou magro. Eu não sou por causa de mim. Em Cristo eu sou nova criatura. Em Cristo eu estou abençoado. Em Cristo, esse ministério é cristocêntrico. É o que Paulo pregava. Cristocêntrico. Eu sou em Cristo, salvo, abençoado, justificado. Eu não tenho o que fazer para ser.
Ele fez e eu sou. Ah, mas você pensa que você é o quê? Eu não sei o que eu sou. Eu sei que eu sou pelo que Ele fez. E eu nem estou pensando nada que eu sou. Ah, você está pensando, não estou pensando nada, irmão. Eu estou pensando que Ele morreu por mim, tirou meu pecado. Ele morreu por mim, me deu salvação. Ele morreu por mim, me libertou. É isso que eu estou pensando. Quando se diz que o homem tem que fazer algo para ser salvo, para ser liberto, para ser bem, isso endeusa o homem e o faz gloriar-se diante de Deus. Se Deus lhe perguntar, fulano, você é salvo? Sim, Senhor, também. Eu te aceitei. Eu fiquei pensando bem entre o Senhor e Buda, mas eu escolhi o Senhor. Então eu, depois que eu, e depois eu também. E aquele dia eu, então eu. E o Senhor faz assim. O anjo. E eu não fiz nada. O anjo fala, pelo que ele está falando, quem fez é ele lá. Ó. Ele que aceitou, ele que foi atrás, ele que não sei o quê, ele que batizou, ele que subiu no monte, ele que se esforçou, ele que fez jejum, ele que fez sacrifício. E o anjo fala, o senhor não... O senhor faz assim. Ele não entendeu ainda o que eu fiz por ele. E o pior, o Senhor fala para o anjo, ele não entendeu o efeito da minha morte e ressurreição, mudou a história da humanidade. Maravilhoso é estar em sua presença. Sabe, irmãos, a graça mudou minha vida. Eu, filho de pastor da lei, que pensava que eu seria salvo se eu aceitasse, se eu me batizasse, passasse pelas águas, se eu tomasse a Santa Ceia certinho, não faltasse nenhum domingo, eu pensava que eu seria salvo se. Então, se eu estava totalmente errado, e dá uma vergonha saber isso. Quando eu fui ler o Evangelho, eu aprendi, eu descobri que eu sou salvo pelo que Ele fez e não pelo que eu estava fazendo. Fazer o quê? Eu estava errado. Eu pensava que eu era salvo porque me ensinaram assim. O sistema evangélico ensina assim. Você é salvo porque você, aquele dia. Eu penso que Jesus fica assim. Ô anjo, vem aqui. Sério mesmo que Ele não vai falar o que eu fiz por Ele na cruz? O anjo, Senhor, ouve mais a pregação desse pastor aí. E o pastor está lá. Você é salvo porque aquele dia você aceitou. Porque você aceitou, você decidiu, você abriu a porta para Jesus entrar. Se você não tivesse feito... Jesus fala assim para o anjo, nossa, eu não fiz. Pelo que o pastor está falando, eu nem existo. Não é lamentável? Tem alguém entendendo o que eu estou falando? Eu estou te mostrando a verdade e a mentira. Para você ver com qual que você vai ficar. A verdade é que você já é salvo pelo que Jesus fez. A mentira é que você será salvo pelo que você fizer. A verdade é que você já está abençoado em Cristo pelo que Jesus fez na cruz. A mentira é que você vai ser abençoado se você subir no monte, se você fizer um sacrifício, se você... Essa é a mentira. Mas o ser humano tem uma tendência em crer mais na mentira do que na verdade. Eis o motivo porque Jesus mandou entrar na porta estreita. É aqueles que acreditam na verdade. A porta é estreita. A verdade é o que Jesus já fez por nós. E por isso nós já somos. A mentira é o que você será se você fizer. Levanta a mão quem entendeu o que eu estou falando. Amém. Agora você decide, essa decisão é sua. Se você segue a verdade ou a mentira. O evangelho ou o sistema religioso dos homens. Biblicamente, a porta é estreita ou a porta larga. Porta larga não é mulher que corta o cabelo, não é mulher que passa batom, não é homem que tem bigode e barba. Isso não é porta larga. Porta larga é uma mentira a respeito de Deus. E as pessoas falam, então vamos lá. E muitos vão, Jesus diz. Muitos são os que entram por ela. Mas a porta estreita é a porta da verdade. E a verdade, por vezes, 100%, vai contra o que você crê ou o que você pensa que é.
Porque, na verdade, o que você pensa ou crê é mentira. Quer ver? Vamos fazer a prova? Quem aqui pensava que estava salvo porque se batizou nas águas? Levanta a mão. Aí. Isso é uma mentira. O apóstolo Paulo deixou registrado, está escrito, que você é salvo pelo que Jesus fez. Preciso ensinar tudo de novo? O que ele fez? Quem está entendendo? E você pensava que você era salvo pelo que você fez. Ah, mas me falaram. Não estou dizendo que o sistema está equivocado. Está entendendo? Não estou falando que o sistema está equivocado. Ah, mas falaram que se eu não batizasse eu não ia ser. Então eu batizei. Ah, então é a desculpa de Adão, né? O Adão, Deus foi falar com Adão, o Adão jogou na Eva, a Eva jogou no serpente. Então eu falo com você, você joga no pastor, né? É, o pastor disse que eu tinha que batizar e um fica jogando no outro. Mas na verdade existe só a porta larga e a porta estreita. A porta larga é a porta da verdade. É o que está escrito, é incontestável. Você sabe o que é incontestável? O que está escrito não pode mudar, não pode alterar, ninguém apaga, ninguém cancela, não desfaz. A verdade ela é imutável, ela é irrevogável. Ela é indiscutível. Paulo chegou à conclusão em falar, nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Porque não tem como lutar contra a verdade. Como é que você vai provar que você não é salvo pela graça, se está escrito que você é salvo pela graça? Então o sistema, os homens religiosos combatem veementemente Hebreus 2,14. Porque eles estão há 40, 50 anos lutando contra um diabo. Aí eles abrem a Bíblia deles e vai ler Hebreus 2,14. Não dá a entender, não é uma interpretação. Está escrito, Hebreus 2,14, que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Isso é incontestável. Então ficam com raiva de você, porque você agora está crendo na verdade. E eles foram ensinados numa mentira, estão na mentira há 50 anos. E agora está com raiva de você, porque você crê na verdade. E por que o motivo da raiva fica de mal, não conversa com você? Por quê? Porque eles entenderam, se a Helena, se a Rosália, se o Rafael, se a Edísia, se a Zinha, se a Elaine, se o Luiz estiverem certo mesmo, nós estamos errados faz tempo. E você, 10, e você, 30. E a sua mãe, pastor? 35. Mas deu tempo de saber a verdade antes de morrer. E você, pastor? 55 anos, pentecostal, lutando contra o diabo, pegando no chifre dele. O bispo falou. Aqui não tem conversa não. Aqui nós fica todo dia pegando o diabo pelo chifre. Eu acho que ele está assistindo muito desenho do Pica-Pau. Eu não falei sobre combatendo no ar? Para terminar bem, sabe qual que é a questão? Tem caneta aí? Isso eu ouvi do Espírito Santo em fevereiro. Eu gosto das datas, Ezequiel dava as datas. Você vai ler Ezequiel, no 30º ano do 3º mês, ele falava os detalhinhos. Então, isso eu ouvi do Espírito Santo em fevereiro de 1997. Tem caneta aí? Quando você entende a graça, os erros doutrinários ficam explícitos, expostos. Isso aconteceu comigo e provavelmente com todos vocês. Erros doutrinários. Aconteceu com a senhora? Erros doutrinários, forma de orar, forma de pregar, forma de ensinar. Quem ensina uma coisa está escrito outra. Não teve esse choque? E aí não teve que parar de ensinar aquilo? Ensinava que o diabo vai te pegar, que o demônio está se levantando. Aí você vai ler. Não é? Mas por que eu ensinava isso aí? Porque você estava no meio de uma tradição. E eles falavam, você falava também. Não é assim que o ser humano é ensinado? Você pega uma criancinha que nasceu. Se ela convive no ser humano que fala bom dia, boa tarde, o que ele vai falar? Bom dia, boa tarde, está no ser humano?
A criancinha nasce sem saber de nada. Você chegou num sistema que você não sabia de nada. Chega lá, eles estão falando diabo, demônio, inferno. Você vai falar também, diabo, demônio, inferno. Isso é natural. Até que quando chegou a verdade, os erros doutrinários ficaram expostos. A minha cara caiu no chão. Falei, vixe. Agora eu entendo, Senhor. Porque quando eu estava saindo, grato a Deus por me revelar a graça, Ele me chamou, eu parei, olhei para trás e Ele falou uma frase que doeu tanto que você nem imagina. Ele falou assim, ó, agora você vai começar o seu ministério. Eu já era pastor segundo, eu tinha viajado, tinha pregado. Você sabe quantas igrejas eu tinha pregado? Sabe quantos lugares eu tinha pregado? Você sabe quantos lugares que eu falei coisas? Senhor, mas eu já sei. Ele falou. Então, ele não quis dizer assim que não valeu para nada, né? Mas ele falou assim, tipo, sabe? Vê se você aproveita alguma coisa aí desses 5 anos que passou aí. Nossa, mas eu fiquei com uma vergonha, irmão. Quando Deus me revelou a graça em fevereiro de 1997, eu tinha um batismo a fazer em março. Quando Deus me revelou a graça, Rosália, em fevereiro de 1997, eu já tinha um batismo marcado para março. Ele me revelou a graça antes, e o batismo estava marcado. Eu não podia chegar lá, olha, não vai... Eu não podia, como é que eu vou falar isso aí? Iam me apedrejar. Iam me colocar uma camisa de força. Iam fazer, não sei. Pensou? Deus me revela em fevereiro, e ninguém sabe de nada, porque Deus revelou para mim na minha casa. E eu chego lá e falo assim. Como é que se fala isso, hein? Ó, não vai ter mais, você é louco. O que você falou aí? Não, não vai ter mais, não vai ter mais o café que nós dava aqui. Eu vou ter que disfarçar, né? Como é que você fala essas coisas? Se eu já era pastor e eu já fazia, e já estava marcado para fazer. Espera aí, igreja, espera aí. Senhor, pois não. O Senhor me revelou a graça, tem dito tudo bonitinho e tal, mas eu já tenho um batismo marcado. Pode ir lá, vai lá com eles. Não, o senhor não entendeu. Eu já tenho uma... Pode ir, vai lá. O senhor não... Senhor, já está marcado, vou passar mal vergonha. Vai lá. Tipo assim, não mandei você marcar. Eu falei, eu posso dar uma disfarçada no batismo? Ele falou assim, mas o que você vai fazer? Cadê o Cido? Está aí o Cido? Vou fazer um churrasco. Ô Cido, o último batismo dessa igreja, há 28 anos atrás, o que nós fizemos lá no batismo? E você estava lá, né, seu cara de pau? Peraí, então eu posso dar uma amenizada? Não podia mudar, estava marcado já. Aí lotamos um ônibus, fomos lá para a represa, peguei uma costela desse tamanho, o Cido também levou carvão. Mas e o batismo, pastor? Vem aqui, irmão. Vem, irmã. E agora? Não, agora Cido, seja churrasqueira. Era o último, eu tinha que fazer aquilo de alguma forma. Eu tinha que passar por aquele rito, por aquele momento. Parece que ficou no ar assim, ó. Agora você não fica combinando mais nada que eu não te falei, né? Não fica prometendo coisas que não está escrito, que eu não falei. Não fica falando por você, fala por mim. Fala o que eu já fiz. Que eu já os batizei em Cristo, quando na minha morte. Fala que eles já são abençoados. Graça e paz, igreja, abençoados. Graça e paz, abençoados. Abre aí em Efésios 1:3. Ó, Deus nos abençoou. Então, na lei era abençoado. Quem entendeu? E passou um mês. E foi passando o tempo. E o batismo? Olha aqui em Romanos 6:3. Nós já fomos batizados em Cristo. Efésios 4:5, Paulo diz que é um só batismo. E quem entendeu? Olha aqui em Romanos 6:3.
Aí um dia teve um culto que acabou o culto, pegou fogo, uma maravilha. A irmã com o irmão chegou assim: nossa, pastor, eu estou tão feliz de congregar nessa igreja. Eu estou me sentindo tão bem, pastor. Eu estou tão feliz, eu e o meu esposo. Quando é que será a Santa Ceia? Senhor, me dá uma palavra aí, Senhor. Joga nela. Eu falei assim: você não participou da Santa Ceia? Ela olhou para o marido dela assim: acabamos de fazer a Santa Ceia, irmã. Paulo diz em Romanos 14:17 que o reino de Deus não é comida nem bebida. Olha que ceia que nós tivemos e estamos tendo aqui agora. Olha, alimento espiritual. Ela falou para o marido dela, tipo assim: eles não fazem Santa Ceia. Fazer o quê, né? Eu tinha entrado na porta larga, eu tinha que sair dela. Alguém aqui já saiu? É isso que é se converter. Eu tinha entrado na porta larga, eu tive que sair dela. Eu tive que sair. Está entendendo? Eu tive que sair, eu era pastor. Eu fazia parte do conselho de pastores. 2.200 pastores. Eu tinha que sair da porta larga. Vai saindo devagarzinho, vai disfarçando. E até que chega uma hora que fica pertinho da porta. Você vai saindo, aí chega uma hora que está perto da porta, você sai e não volta mais. Faz 28 anos que eu nunca mais voltei. Você está entendendo? Literalmente. No meio dos pastores. E eu tive que... Vou varrendo. E fui. E o pastor, diga aonde você vai. Eu vou varrendo. Diga aonde você vai. Eu ia falar, eu vou varrendo. E fui saindo fora. E saí e nunca mais voltei. Eu saí da porta larga, ué. Eu tinha que sair dela de algum jeito. Vamos terminar com 2 Coríntios 3? Eu tinha que sair da porta larga de algum jeito, ué. Quem está entendendo? Você não era pastor, era mais fácil, e eu que já era pastor. Deus tinha me revelado a graça, e eu tinha uma igreja para pregar lá em Bauru, a igreja batista. O pastor quase me linchou. E o pastor que me trancou dentro do quartinho. Então, irmão, já passei as minhas também. Eu tinha mensagem, eu tinha já agendado. Deus me revelou em fevereiro, em abril, em maio, eu tinha já igrejas para pregar em lugares. Aí fui na igreja batista, a igreja lotada. Eu soltei tudo. O pastor falou assim quando acabou o culto: irmãos, tudo que o pastor Marcos falou aqui é verdade, mas essas coisas vamos estudar amanhã na escola bíblica dominical. Que ousadia! Eu vou logo fazer a sua passagem. Na minha presença. Amostradinho. 1h30 pregando a Bíblia. Ele falou que vai estudar amanhã para ver. Aí acabou o culto. Olha, ninguém procure o pastor Marcos, hein? Estamos terminando o culto aqui agora. Ninguém procure ele. Ninguém venha procurar. Falou na minha presença. Aí acabou o culto. O pastor Marcos, por favor, vem aqui. Aí eu entrei no escritório, que ele fez. Travou. Eu falei pro obreiro: mentira, ele travou a gente aqui. Cabra safado. Você sabia que um pastor batista me trancou dentro da salinha? Para as ovelhas não virem falar comigo? Que vergonha, hein? Você que já foi batista, que vergonha, hein? Você sabia, irmão, que o pastor me trancou dentro da salinha? Trancado quase 1 hora, esperando todo mundo ir embora. Aí depois o cara de pau chegou lá: esqueci você aqui e tal. Nossa, eu fechei sem querer. Aí quando eu saí já não tinha mais ninguém. Quem entendeu?
Esse é o sistema que fala de Deus, que está com a Bíblia nas mãos. Açoitaram Paulo, prenderam Paulo, e a mim trancaram numa salinha, para que a igreja não me ouvisse mais. Isso é lamentável, é uma vergonha. Não é uma vergonha? Me trancar na salinha, com 2 obreiros, para que as ovelhas não viessem, para que eu não explicasse. E a igreja lotada, quem está entendendo, dá um sinal. Todo mundo, a igreja em peso assim, ó. Você está mostrando na Bíblia, eles têm o Espírito Santo. O pastor falou, vixe, agora a casa caiu, o que eu vou fazer amanhã? Nossa, meu diploma de teologia, eu vou fazer o que com ele? Pastor, vem aqui, vem aqui. Eu não estou sabendo de nada, entrei na salinha. Quando eu entrei, ele passou um monte de cadeado. Eu ouvi os barulhos assim, olhei para o obreiro. Falei, ele não fez isso. Ele trancou a gente aqui. Ô pastor, você estiver me assistindo, Deus viu isso, hein? Vão te trancar também. Vamos terminar com 2 Coríntios 3. Que coisa feia um pastor fazer isso, hein? Não é feio demais? Me trancar na salinha. Coisa feia, né, Sara? Aí esperou todo mundo ir embora, depois ele foi abrir. Ai, eu tranquei sem querer. Canalha, cara de pau. Cabra safado. Falso profeta. Fariseu. Hipócrita. Enganador. O seu Deus é o ventre. O meu Deus é Cristo. E este ressuscitado. A Ele a honra e a glória. Ele me libertou, Ele não me tranca em salinha. Ele me libertou. Vamos terminar com 2 Coríntios 3, um versículo somente para terminar essa ministração. Que teve por tema, digam comigo, digam assim, ó, diga para a glória de Deus, diga assim, ó, já nascemos debaixo da graça. Graças a Deus, né? Por consequência, já nasceu salvo, nasceu sem pecado, não tem diabo para você lutar. Não é? Maravilha? Vamos terminar com 2 Coríntios 3. Somente o versículo 16. Vamos ficar de pé. Isso aconteceu conosco. 2 Coríntios 3, 16. Quando um deles se converte ao Senhor. Sério mesmo, Senhor? O Senhor está dizendo claramente que eu não era convertido? Você suporta isso, igreja? O Senhor falar que você não era convertido? E não era mesmo? Não é duro falar isso? A história fala assim, mas eu falava de Deus, eu lia a Bíblia, eu orava. Parece que uma mãozinha faz assim, ó. Você falava de Deus, você lia a Bíblia, você orava. Mas verso 14, a leitura da antiga aliança permanecia o mesmo véu. Tinha um véu que não deixava você enxergar. E se suporta a verdade, você estava apenas como um papagaio do sistema. Acostumou-se com frases, palavras, chavões, jargões. Não tinha entendimento verdadeiro, mas acostumou-se como uma criança que nasce num lar. Ela vai ouvindo, ela aprende babá, bebê, mamãe, papai. Quando vai ver já está falando, andando e conversando. E isso aconteceu conosco no sistema. Essa é a verdade. Até que, 16, nós nos convertemos ao Senhor. Então o véu nos foi retirado. Graças a Deus. Hoje não tem mais prisão espiritual, não tem mais ameaça, diabo, demônio, inferno, não tem mais condenação. Cumpriu-se João 8,36, o Filho vos libertou, verdadeiramente vocês são livres. Quem aqui é livre verdadeiramente? Graça, obrigado, Senhor.
abundante graça foi revelada em Jesus. Foi um presente de Deus a nós. É a graça, abundante graça. Jesus é justo e justificador. Toda língua confessará que Jesus é o nosso Senhor. Igreja amada, cante graça. Abundante graça revelada em Jesus. Graças a Deus. Um presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, justo e justificador. Glória a Deus. Jesus é o nosso Senhor. Já nascemos debaixo da graça. Coisas já aconteceram, coisas já mudaram. Levante a sua mão direita, curve a sua cabeça, porque agora é assim. Pai nosso que estás em nós, santificado foi o teu nome. Veio a nós o teu reino. Foi feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia tem nos dado. Perdoaste as nossas dívidas e fomos ensinados também a perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. Não vem sobre nós tentação, senão humana. Nos livraste do poder do mal, nos livraste do império de Satanás. Pois teu é o reino, e o poder, e a honra, e a glória, para sempre. Amém. Graça, abundante graça, revelada em Jesus. Obrigado, Senhor. Um presente de Deus a nós. Graça, abundante graça, Justo e justificador. Jesus é o nosso Senhor. Que a graça seja, como Paulo falava e orava e saudava, que a graça seja com o vosso espírito, a graça seja com todos vós, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. A graça da saúde, a graça da prosperidade, a graça do entendimento espiritual, a graça da sabedoria, a graça da revelação. A graça seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém? Graça e paz. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vão com os anjos de Deus e até quarta-feira. Dá um abraço no seu irmão bem forte e diga para ele: nós nascemos debaixo da graça. Obrigado, Senhor, graças a Deus.